te procuraram? Bom, que proposta te fizeram? Milhões, bilhões, centenas de milhares? E para que tu fizesse o quê? Eles me procuraram primeiramente através de um número que eu tenho aqui secundário. Tá? Só que eu não atendi porque eu recebo muitas mensagens diariamente por causa da repercussão nas redes sociais. Atualmente eu estou com 1.700.000 seguidores só no Instagram, no total chega a 3,5 milhões, são 130 milhões de visualizações por mês. Eu faço análises políticas, falo sobre cenário econômico, cenário nacional, cenário aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? Eu sou gaúcho, enfim, divulgo também meu trabalho como vereador, bom, assim por diante. Não conseguiram contato comigo, conseguiram contato de um assessor meu, tá? Esse assessor falou comigo, esse pessoal aqui entrou em contato e disse que tem informações extremamente relevantes de um grande caso de nível nacional, que eles gostariam de passar as informações, que envolve a esquerda, que envolve o centrão, envolve o sistema. Eu falei, até falei no linguajar, né? Desenrola com ele aí, vê o que ele quer e tal. Ok, eles falaram. Mas para eles passar essas informações, eles querem que assine um contrato de confidencialidade. Eu falei, ok, para eles mandarem o contrato. Ok, mandaram o contrato. Eu vi o contrato, não sabia ainda do que se tratava, uma cláusula Rony, de desculpa 800... te interromper, mas até esse momento não haviam falado em divulgação de vídeo. Nada, absolutamente nada. Até esse momento, era só um repasse de informações. Perfeito. Para que eu tivesse acesso às informações do que se tratava, eu precisaria assinar esse contrato de confidencialidade. Certo. Ok? A cláusula desse contrato é de R$800 mil em caso de quebra, em caso de eu acabar se tornando isso público. Ok. Eu olhei, li o contrato por cima, assim, disse, não, só um contrato de confidencialidade, então eles vão passar informações. Só que eu não sabia até que ponto eram relevantes mesmo, porque nas redes sociais tem muita gente com chapéu de alumínio, né? Então, sei lá, se eu sair falando alguma coisa sobre, descobri isso, aquilo, a gente nunca sabe, a verdade é essa. Falei, assina esse contrato de confidencialidade, vamos ver do que se trata. Ok. Eles entraram em contato comigo através de videochamada do Meet. E aí, nesse contato, sim, eu fiquei sabendo que se tratava de uma empresa que foi contratada para reposicionamento de imagem para o senhor Daniel Vorcaro, o Banco Master. O que eles queriam? Que fizessem vídeos com a narrativa, inclusive eles me mandaram modelos de vídeo de alguns outros influenciadores que já tinham feito, né, esse tipo de vídeo, que era para descredibilizar o Banco Central por causa de uma decisão do TCU que queria desliquidar, né, o caso do Banco Central. Isso. Que é uma palavra que, em tese, não é usual, né? Desliquidar é uma palavra que acabou virando um jargão aí, né? Mas, enfim, eles queriam que fizessem vídeos, né, no sentido de descredibilizar o Banco Central, como se o Banco Central tivesse feito muito rápido a liquidação do Banco Master, que o TCU iria investigar, enfim, coisas nesse sentido. E tinha um roteiro pronto? Uma sugestão de roteiro? Já chegarei nessa parte. Havia uma sugestão, vídeos modelos que eles me mandaram, porque eu pedi. Eu falei, e como que é o modelo do vídeo que vocês querem que eu faça? Eles mandaram modelo de outros influenciadores que haviam feito, né? E ali eu tive noção e certeza do conteúdo. E eles ofereceram, inclusive, se quisesse ir conversar com o próprio Daniel Vorcaro, com a equipe dele, em São Paulo, passagem paga e tudo. Exatamente isso. E ir lá falar com o Vorcaro? Para pegar as informações corretas e fazer da forma que deveria ser feita. Até isso foi me oferecido que fosse necessário ir, tá? O Vorcaro está com tornozeleira eletrônica. O Vorcaro está sob monitoramento. Sim, teria que ir até lá. Teria. E aí, não precisaria, mas se eu tivesse interesse em ir lá e conversar, eles, enfim, pagariam passagem e tudo mais. Diante de tudo isso, eu finalizei as tratativas no sentido de te darei a resposta em alguns momentos. Posterior importante essa informação. Eles falaram, nós temos um valor, né, para que seja feito esse trabalho de divulgação dessas informações e assim por diante, e ele não abriu quanto seria esse valor para mim, tá? Quero deixar isso muito claro, mas deixou claro que se tratava em valor milionário no plural. Quanto te pagaria pelos vídeos e pela... Exato, por esse contrato. Não ficou dito quanto? O valor, mas seriam milhões. Quanto? 1 milhão no plural. E posteriormente, agora, a matéria nova da Malu Gaspar, não sei se vocês já tiveram acesso 2 milhões. Manhã, 2 milhões. Até 2 milhões eles ofereceram ou pagaram, enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu não consegui
ver a matéria com calma, porque eu estou dando entrevistas a manhã inteira, então eu peço perdão por não ter essa informação. Só vou fazer uma pergunta, Rony, porque você falou num primeiro contrato que você assinou. Aquele contrato era 800 mil. 800 mil, o primeiro contrato, vou explicar novamente. O contrato de confidencialidade, se eu vazasse essas informações, eu teria de pagar 800 mil reais por ter vazado. Entendi. Você não recebia nada, você só assinou um contrato de confidencialidade. Entendi. Exatamente. Então, nesse momento, eu mandei uma mensagem para eles demonstrando o meu desinteresse e a minha recusa quanto à proposta. A proposta milionária para fazer esse trabalho. E mantive assim, né, por ter o contrato de confidencialidade até há 3 dias atrás. Aí eu estou até um pouco perdido nas datas de tanta entrevista, tanto que eu estou falando, e eu nem dormi direito, gente. Até peço perdão para vocês. Imagina. Quando veio a decisão do TCU e começou a explodir na imprensa matérias que o TCU, que isso poderia virar marmelada, que o TCU abriu a investigação do Banco Central para ver se foi feito o procedimento correto e assim por diante, eu sabendo das informações falei, não, peraí, é a mesma narrativa que eles estavam contratando. Claro. Tentaram me contratar para falar, é a mesma narrativa. Ou seja, é como se essas informações já estivessem sendo levadas para chegar a esse objetivo, ok? E foi nesse momento que eu decidi matar no peito aí essa cláusula de 800 mil reais e tornar isso público. E depois de tornar isso público, aí a Juliana Leite veio e disse, eu também recebi, aí outros acabaram, a proposta de Juliana Leite, ela não aceitou. Estou sendo muito atacado por esses influenciadores que em tese, né, supostamente receberam, acabaram vindo me atacar a minha credibilidade, a minha denúncia. Essa denúncia foi parar na Malu Gaspar, ela entrou em contato comigo, entreguei todos os documentos e as provas que eu tenho para ela, a André Sadi, Globo News, enfim, toda a imprensa, hoje só se fala disso, né? Então toda a imprensa brasileira entrou em contato, então além de recusar o valor, acabei denunciando e matando no peito aí essa cláusula de 800 mil, que até o momento eu não fui notificado judicialmente, não entraram em contato comigo, então eu não sei o que vai acontecer, se eles vão executar ou não, enfim, isso aí é um outro momento, mas foi por isso essa repercussão toda. E agora a Polícia Federal vai investigar se houver o mesmo, melhor, a Polícia Federal vai investigar para trazer as provas de que houve, né, essa interferência, porque se o Vorcar está interferindo e ele está em medidas cautelares, a obstrução de justiça, ele precisa ser preso. Ô Rony, vamos ver se a gente consegue resumir, traduzir, e depois a gente vai para as perguntas específicas. Você, eu acho até como influenciador, você falou que tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Como alguém que é lido, ouvido e tem uma repercussão pelo trabalho que faz. A Juliana Moreira Leite são influenciadores que foram procurados por um grupo que atuava pago pelo Vorcaro, por essa turma, para que defendessem a instituição, talvez não explicitamente, mas atacando o Banco Central, que foi quem liquidou, quem foi que determinou que o banco fosse liquidado. É isso, botar em xeque a atividade do Banco Central contra isso. A gente sabe que esse caso ele tem uma repercussão midiática muito grande. Eu vi algumas análises até na própria Globo sobre a questão de que Vorcaro poderia entregar muita gente, a gente não sabe exatamente a veracidade dos fatos, porque precisa de uma investigação real. Mas outros falando que se avançar essa questão do TCU e dissesse dali a pouco que o Banco Central errou, no caso do Banco Master, o Vorcaro já perdeu o banco, são fatos, mas dali a pouco ele receberia uma indenização quanto a isso, entende? Então seria uma forma de dali a pouco ele também não avançasse na CPMI do Banco Master que está rolando na Câmara e no Senado, porque perderia o seu objeto, a CPMI, então não teria por que avançar. Seria uma forma de não investigar o porquê que o Vorcaro contratou a esposa do ministro Alexandre de Moraes para estar no seu escritório de advocacia. Ou seja, tudo cairia por água abaixo e ainda o Vorcaro poderia sair indenizado se essa narrativa avançasse. Entende? Então não haveria investigação, a gente não saberia o que está acontecendo, a gente ainda não sabe, porque as investigações ainda não aconteceram. O que nós tivemos de positivo é que a Polícia Federal vai investigar essa questão de uma possível milícia digital. É verdade, bom tu ter falado isso. Desculpa, gente. Isso é muito importante. O TCU recuou. A Polícia Federal vai abrir um inquérito, de tão feio que ficou, né? Mas diante do que o Rony contou, e hoje a gente está podendo, que bom entrevistá-lo aqui, do que ele contou, do que a Juliana contou, a Polícia Federal decidiu abrir um inquérito, informação de hoje de manhã,
para apurar o caso dos influenciadores pagos para atacar o Banco Central e defender o Banco Master. Isso. Essa informação foi inclusive confirmada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que determinou uma investigação, uma apuração, porque exatamente como disse o Rony, né, Gabriel e ouvintes, é um caso flagrante de alguém que está tentando obstruir a justiça. Nitidamente, nitidamente. Rony, uma coisa que chama muito a minha atenção é que os influenciadores abordados, tanto os que recusaram quanto os que fizeram mesmo os vídeos, são do que a gente convencionou chamar de direita aqui no Brasil. E a crítica ao Banco Central como um órgão opressor, que só beneficia os ricos, que não tem que ser independente, normalmente ela vem de setores mais à esquerda. Por que você acha que essa foi a estratégia adotada por quem te procurou, né? Procurar influenciadores mais ligados à direita e não à esquerda, que já tem uma tradição de crítica a essa instituição? São dois pontos. Primeiro, a narrativa adotada, né, contra o ataque ao Banco Central, ela é muito semelhante, de fato, a uma fala de um dia antes do José Dirceu. É muito semelhante a narrativa, tá? Isso me chamou muita atenção. Um segundo ponto é que talvez a direita esteja mais em foco, porque existem páginas de fofoca como a Alfinetei, que também foram usadas como modelo. Existem páginas mais ligadas à esquerda que também foram usadas como modelo. Obviamente, para mim, eles mandaram modelos de pessoas de direita para dar credibilidade à notícia. No sentido de, dali a pouco, me fazer entender, não, peraí, é uma pauta que a direita está falando. Eles usaram isso quando conversaram comigo, no sentido de, é contra o sistema, é contra não sei o quê, entende? Então, tem muito a ver com isso também. Outro ponto que é importante ressaltar, que eu acredito que muitos desses influenciadores sequer sabiam da gravidade do assunto que eles estavam falando. Apenas receberam um contrato, infelizmente, talvez por desconhecimento, mas quando você vai fazer uma publicidade paga, ela tem que ser informada que essa publicidade é paga, o Instagram, ele exige isso, a justiça exige isso, então pode ter sido cometido um erro ali que a própria empresa obviamente não informou esses influenciadores por motivos óbvios, né, gente? Então, muitos dessas, por estarem mais em voga, o pessoal da direita, tem muito mais a ver porque eles foram utilizados como modelo, né, como exemplo, e também a direita tem uma credibilidade maior quando se fala de ataque contra o sistema, ataques contra nas redes sociais. Isso não talvez essa confluência de pautas, porque a direita tem essa pauta de contra o sistema. Essa é uma defesa, né, do grupo, claro, com outras coisas, mas eu digo mais, seria um ambiente em que a direita tem uma credibilidade, como te disse, é algo que é da defesa, da paleta de defesas do que a direita fala, assim como, por exemplo, questões, né, de comportamento conservador, tá tudo certo. E a partir daí teria uma afinidade, esse discurso de atacar o sistema. É nessa ideia? É nessa ideia, e também, por exemplo, teve uma pesquisa da Zeng, que eles fazem monitoramentos de redes sociais, por exemplo, dos 100 políticos mais influentes do Brasil hoje nas redes sociais, no Instagram, inclusive eu estou em 25º nessa pesquisa, 90% é de direita. Ou seja, um alcance maior. Muito maior, muito maior. Então, a gente sabe que, como eu vou repetir até o que eu falei, as pessoas, por se tratar de sistema, eu acho que as pessoas que foram contratadas, elas não sabiam da gravidade do que estava acontecendo. Por quê? Porque para você entender que existe uma milícia digital, você tem que saber de todos os contratos. E eles não vinham com as informações de todos os contratos, eles estavam contratando você para fazer um serviço, ponto. É isso. Entende? E oferecer uma remuneração para esse pessoal. Então, quem sabia que existia uma milícia digital é o que? A empresa, é quem contratou, e não quem foi contratado especificamente. Entende? Então, claro, agora a Polícia Federal vai apurar, vai saber quais são as responsabilidades de cada um. Então, esses influenciadores se erraram foi por não ter botado aquilo como, isso é um conteúdo pago. Entendeu? Talvez aí estivesse o erro, mas não necessariamente que foram... muitos, eu imagino, que não sabiam sequer que se tratava de Daniel Vorcaro. No meu caso, eu achei óbvio porque o nome do projeto era Projeto TV. Né? Eu sou um analista político, eu estudo política, meu Instagram cresceu porque eu falo sobre sistema, eu falo sobre como a política funciona, eu falo sobre isso exatamente, política nacional, internacional e assim por diante. Eu participo de bancadas como comentarista de diversos jornais online aqui no Brasil. Então, eu entendi na hora do que se tratava. Eu acho que muitos desses influenciadores aí não entenderam, porque nem todos falam de política diretamente. Um é coach de não sei o quê, o outro embora fale de política também, o outro é hispaniquete, o outro, entende? Então,
Ex-paniquete? Muita gente que não sabia. A menina lá, como é que é? Carol Dias. Carol Dias. Ela foi chamada também, desculpa, fez eu não... vídeo. Foi um dos nomes que foi usado como exemplo, enviado pela empresa para mim. Como modelo para ti, para você... Para você ter uma inspiração do conteúdo que deveria... E ela defendia, no caso, quer dizer, atacava o Banco Central, a ex-paniquete. Foi a mesma narrativa. O Brasil, ele realmente... Ele nos surpreende em cada etapa. Essa da paniquete, eu acho que vale uma pequena pausa só para reflexão sobre as pessoas que a gente segue, né, Kelly? E para que a gente desconfie, né, Rony? Não foquem que é uma ex-paniquete. Não, mas é que as pessoas que falam de banco e de economia precisam entender sobre o tema para poder falar a respeito. E eu acho que tem um alerta importante, Rony. Você é uma pessoa ativa nas redes sociais, é um influenciador e acabou de nos dizer, né, que faz análise, enfim, que as pessoas muitas vezes falam com interesses que não estão claros para quem está acompanhando. Elas nem sabem, elas acham que isso vem do coração da pessoa, que isso vem do não estou dizendo que é o caso do Rony aqui, né, que ele está nos dizendo o posicionamento dele, tá tudo certo. Mas assim, falam porque ganharam dinheiro. Aí tá lá o cara defendendo o Banco Central, que é justamente o que você fez contra, né? Diz, não, só um pouquinho, isso aqui não dá. Mas aí vai lá e ataca o Banco Central, ou ataca quem quer que seja, poderia ser essa árvore que tá aqui na minha frente, por quê? Porque ganhou um contrato de 2 milhões de reais. É disso que a gente está falando, né, Rony? Mas a gente está falando disso e a gente não pode esquecer também que, em alguns casos, a própria imprensa tem contratos com o governo e fala bem do governo. Porque tem muitos profissionais, que têm condutas que aí a gente olha assim, por que não está questionando? E aí quando a Malu Gaspar questiona, aí as pessoas dizem, não pode questionar. Como não pode questionar? Inclusive, que é isso, gente? Esse questionamento quanto aos influenciadores foi a própria Associação dos Bancos que começou a mexer nisso. Exatamente. A FEBRABAN foi atacada a partir da minha denúncia. Ou seja, até a imprensa, infelizmente, e falo isso com todo respeito, a gaúcha, eu falo isso com todo... Isso não é os influenciadores em si. Né? As informações, elas, por mais que ela seja uma informação, muitas vezes ela vem enviesada de opiniões e isso é uma responsabilidade do povo de buscar mais informações e entender o que de fato está acontecendo. Exatamente. Entende? Então, nesse caso em tela, né, que é a questão do TCU, do Banco Central, a gente percebe que existe uma narrativa sendo criada para chegar a uma definição de uma instituição. Tanto que a investigação também está atingindo aí eu acho que é o relator, o presidente do TCU, se eu não me engano, hoje, baseado nessa denúncia. Entende? Então, o que a gente conseguiu fazer aqui, por causa que, enfim, eu matei no peito a cláusula, mas olha só, quanta gente foi lesada pelo Banco Master, quanta gente que não sabe, o FGV não vai cobrir enquanto isso continuar FGC. Enrolado, FGC, perdão, isso. Enquanto isso não continuar, as pessoas que estão lá com dinheiro para receber lá, até 250 mil, alguma coisa assim. Ou seja, se o TCU interrompeu isso, a liquidação, as pessoas também precisam receber seu dinheiro. E os fundos de pensão que foram colocados nesse banco, e tudo que está envolvido no meio desse banco. E banco público, Rony, banco do Regional de Brasília, e fundo de pensão, como você disse, e fundo garantidor de crédito, vou aproveitar o Rony que está aqui, todas as instituições financeiras que têm o lastro do FGC, né? A gente está falando do Master, porque foi o que quebrou, entre aspas, né? Foi o que foi liquidado. Mas e os outros? E aí a operação de crédito, né? Quer dizer, o Rony pode ter conta num banco, eu posso ter no outro que não é o Master, assim como o Gabriel. E aí a gente é atingido porque simplesmente tem um rumo de 41 bi, que é para conseguir fazer o lastro para essas pessoas que foram surrupiadas aí no escândalo do Master. Então a gente não tá... É tão difícil, né, Rony? Traduzir para que todo mundo compreenda que não é um escândalo que fica restrito a banqueiro, a investidor milionário. Nós estamos falando do cidadão. A gente está falando de eu, você, quem está nos ouvindo, porque quando a gente tem uma conta no banco, pega um empréstimo, faz um investimento, esse fundo garante quem tem conta e quem está associado ao fundo. Não é o sistema financeiro, é garantido que o sistema financeiro consegue permanecer em pé, né? Rony, próximos passos, vamos deixar claro aqui que você
claro, tornou público corretamente, mas a Polícia Federal, você entregou alguma coisa, agora tem essa investigação, né? O que a gente pode dizer do avanço? Eu sei da investigação da Polícia Federal até o momento apenas pela notícia. Eu não fui procurado até o momento, então assim que eles me procurarem eu vou entregar o material que eu tenho, tanto as conversas quanto o contrato de confidencialidade, que é o que eu tenho, e também prestar meu depoimento quanto àquilo que foi tratado comigo, né? E de meus assessores como testemunha, que também provavelmente vão ser ouvidos outros influenciadores também. Me parece que alguns dos contratos a Malu Gaspar já tem acesso, você tem acesso também aos valores, né? Enfim, então agora, a partir de agora é comprovar que existe aí uma tentativa clara de obstrução de justiça por parte do Vorcaro. O Vorcaro precisa estar preso, né? Eu já vi ex-presidente da República ser preso porque estavam fazendo uma vigília na frente da casa dele ou porque iam fazer uma vigília na casa dele. Eu não quero entrar aqui em juízo de valor, eu só quero demonstrar para vocês que a justiça precisa ser justiça, né, para todo mundo, independente de para quem que seja. E a gente não pode se calar achando que eu não posso fazer nada. Eu sou um vereador de Erechim, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, inclusive é 5 horas e meia para chegar na minha capital, né, de carro. E a gente consegue fazer uma diferença muito grande na sociedade. TCU recuou, vai ter gente do TCU sendo investigado, tem investigação contra isso, o Vorcaro pode ser preso, isso tudo porque nem todo mundo tem preço. Nem todo mundo tem preço, existem pessoas boas na política também. Não estou fazendo juízo de valor nem puxando a brasa pro meu assado, quero deixar isso claro. Eu quero só inspirar as pessoas a fazerem o mesmo. Não, e é legítimo, né, Rony, você defender o político A, B ou C, isso não está em questão, gente, isso não está em questão. Exato. Não é, aliás, a democracia, o regime em que só se aceita é ditadura. O regime que só se aceita um posicionamento. Mas porque ele é bolsonarista ou porque é lulista, não interessa. Não interessa, porque o Rony foi... Se for assim, não se ouve mais ninguém. Não, aí falar porque a Malu Gaspar é isso... Não, gente, nós estamos falando de um escândalo. Veja bem, por favor. Eu até vou mais longe, porque alguns desses influenciadores que foram utilizados como modelo, né? Eu seguia os dois, eu poderia ter tomado, mas aí vai prejudicar eles, né? Porque, 4 milhões de direito igual eu. Não, então eu resolvi denunciar porque tem coisas muito maiores em jogo. O que aconteceu depois disso? Os mesmos influenciadores, muitos deles que têm seguidores de direito, seguidores parecidos com o meu, começaram a dizer bem assim: então, mas por que o Rony tá na Globo? Por que é a Globo que tá fazendo isso? O Rony tá não sei o quê. Pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus, a gente está falando de um dos maiores fraudes financeiras do Brasil que está atingindo muita gente, pode estar atingindo teu vô, né? Tem muita gente que está para sair ilesa disso, se essa denúncia não... Se eu não tivesse feito essa denúncia, o TCU estava tranquilo, porque a narrativa estava pronta. CPMI já era, Vorcaro indenizado. Entende? Não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro nesse momento. Eu sou de direita, não tenho problema nenhum em dizer isso. Agora, eu não posso compactuar e ficar calado, mesmo tendo que matar no peito uma multa aí de R$800 mil, ter botado em risco a integridade minha, física, ter botado em risco as minhas redes sociais, diante disso, que são redes sociais, que são o meu ganho. Isso, eu trabalho, é o meu trabalho, botado em risco, porque por causa que, enquanto um se vende para ganhar dinheiro, eu botei em risco o meu patrimônio, eu botei em risco o meu trabalho e botei em risco a minha segurança. Entende? Então, existem pessoas diferentes, sim. A gente pode fazer diferente, sim, e assim, isso precisa ser investigado. O que não pode, não estou fazendo juízo de valor, não estou acusando ninguém, até deixei claro, acho que muitos influenciadores fizeram sem saber exatamente do que se tratava, mas precisa ser investigado, no mínimo investigado. Perfeito. Rony, querido, obrigada, viu? Bom trabalho para você aí. Obrigada por deixar disponibilizar o teu tempo. Acho que tem muita coisa para ser investigada, como tu disseste, e foi a partir de relatos como o do Rony e da outra influenciadora Juliana, que a Polícia Federal abre uma investigação. Tá? Que a Polícia Federal abre uma investigação. Bom trabalho, feliz ano novo agora de novo, né? Que seja um bom ano para todos. Obrigada, querido. Bom dia. Eu que agradeço. Muito obrigado. 10h49. Se não ficou claro, acho que é preciso. Não se trata de defender lulista, bolsonarista, é de direita, é de esquerda. Se não tem culpa no cartório, por que não pode investigar? O Yuri vai me matar, mas eu quero 20 segundinhos aqui só para fazer um comentário que eu acho muito importante, que existe uma diferença substancial entre a comunicação institucional do Estado, né, prefeitura, governo e União, nos veículos de imprensa, isso é uma coisa que existe e que é legalizada, e
um banqueiro que está com tornozeleira eletrônica em casa, pagando influenciadores para mentirem a respeito de uma instituição. Importante. Né? Eu acho que tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas. A gente não pode colocar elas em pé de igualdade. Só queria fazer esse registro. Acho que é um esclarecimento importante, né? Por conta do que a gente estava conversando aqui. De um lado é a obstrução da justiça, do outro é a publicidade do Estado, o que é do jogo.